né? Ela tem história da matemática também como pano de fundo, comunicação, literatura e matemática, e é muito delicioso de se ler. É feito numa linguagem simples, que mesmo quem não é da academia compreende, né? Professor, estudante, acadêmico, e ela vai mostrando a história da matemática, a evolução do ser humano, na verdade, como um todo, de mãos dadas com a matemática. A ideia, né, de que Galileu disse que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, né? É essa ideia que a gente passa aqui. A gente começa falando um pouco da criação do homem segundo a questão dos cristãos, né? Falando dos filhos que Adão teve, né, que foram mais de 50 e tal, né, num pequeno capítulo. Depois nós falamos sobre a matemática também, que foi usado por toda a cristandade, inclusive em livros, né, que há um livro na Bíblia Sagrada que tem todo ele baseado na matemática, que é os números, né, recenseamento e tudo mais. E vamos falando sobre a matemática que existe aí. E depois falamos da matemática quanto à questão do surgimento do homem segundo a ciência, né? Toda a história desde o começo, desde quando um agregado de componentes químicos, né, foi somado e fez surgir os primeiros organismos unicelulares, e aí por diante a evolução, tudo matematicamente sendo falado. Falamos aí a matemática através do tempo, desde o começo dela, pelo menos o que está registrado, que é com o osso Shengo, né, que foi encontrado e está nos museus hoje, se eu não me engano, no Museu da França, que é um osso fossilizado que tem a idade, baseado no carbono 14, de 25 mil a 30 mil anos. Então, a ideia é de que o homem ali contava com os pequenos riscos até chegar aos binários. Então, a gente vai passando pelas civilizações, né, os números romanos, os números até chegar nos indo-arábicos, e depois por Leibniz, nos binários, que deu toda a tecnologia, inclusive que nos possibilita hoje estar falando de lugares diferentes e tão próximos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir sim, professor. Sim, tá ótimo. Show, obrigado. E aí a gente passa por funções do cotidiano, matemática, né, todas as ciências, né, aquilo que eu falei antes, né, provando que todas as ciências, para se fortalecer ou para ser ciência, eles têm que ter como base a matemática. A matemática na música, no futebol, no humor, na cerveja, na natureza, e inclusive a matemática no amor, né? Um pequeno bilhetinho aqui, claro que pessoalmente era mais fácil de fazer aqui, mas esse bilhetinho aqui seria mais ou menos assim, para conquistar a pessoa amada, né? Você entrega um bilhete para a pessoa com essa característica. Esses cartões de visitas, por exemplo, aí a pessoa não vai entender. Aí você fala para ela, bom, cá entre nós você tem 1000 encantos. Ou seja, né? É muito bonita ou muito bonito. Uma frase também que une matemática e língua materna, né? Oi, tentação, vim te ver. Você senta comigo, você tenta me beijar, mas sem violência. Um pouco de humor e amor na conquista aqui. E, para finalizar, aqui tem o seu índice, né? Então, começa com a criação divina, o obra do acaso, o surgimento do homem com os períodos, o início de tudo pela matemática no tempo das cavernas, no pastoreio, no Egito, nos gregos, e aí vamos estilando matemática em 25 capítulos, certo? Falando sobre matemática nas ciências e matemática no cotidiano, funções, com várias pitadas de humor e numa linguagem bastante simples, mas sem perder o rigor acadêmico, é claro. Então, como eu disse, recomendo muito O Nome das Cavernas da Atualidade, a leitura agradável, delicioso de se ler. A primeira parte, então, seria isso. Eu vou passar o link dele em segundos. Se tiverem alguma pergunta, enquanto eu vou buscando aqui o link, vocês podem estar fazendo e eu estarei respondendo. Obrigada, professor. Falei muito rápido, né? Um pouco de nervosismo. Não, excelente, foi bem claro aí na apresentação. Muito boa apresentação, professor. Só aproveitando, enquanto o professor vai ajeitando a segunda apresentação, lembrando a todos os participantes que essa apresentação está sendo gravada, né?
para consulta posterior, caso alguém tenha interesse, né? Então, só para deixar os participantes cientes dessa gravação, ok? O link é esse aqui e ele está com preço, inclusive, em oferta hoje. Ele era R$ 55,00 e ele está a R$ 27,50. Ou seja, promoção quase a metade do preço, muito bom. Garanto que vai ser muito útil tanto para a pesquisa quanto para a sua aplicação em sala de aula, se for o caso. Posso passar outro? Sim. Fique à vontade. Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Então, esse é a ideia da comunicação em matemática e a literatura de cordéis. Vocês provavelmente tenham tido já acesso à literatura de cordel por novelas ou mesmo por livretos, né, que são os cordéis. E isso não está em nenhuma editora ainda. Espero conseguir captar uma editora para trabalhar esse material. Então, qual surgiu a ideia de fazer cordéis em matemática? Né? Não é especificamente somente esse aqui. Então, no meu colégio existiu, antes da pandemia, teve a primeira Expo CEPAC, que era uma exposição de ciência do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva. E onde cada professor com seus estudantes faziam aí as apresentações. É aquela antiga feira das ciências que a gente deu um novo nome, uma nova roupagem aqui. E aí a direção e a equipe dos professores e a equipe pedagógica decidiu que não seria só ciências, né, tipo aquela coisa de fazer experiência só. Seria uma exposição total de qualquer matéria, qualquer disciplina, qualquer componente curricular. E aí, em um dado momento, as professoras de língua portuguesa se reuniram e fizeram uma exposição sobre cordéis, né? Que é uma literatura que veio da Europa no século VIII, se não me engano, ou XIII, agora me fugiu a memória, mas ela se difundiu muito e até hoje ela é muito conhecida no Nordeste brasileiro, né? Quem já teve acesso no Nordeste ou à literatura lá sabe que o cordel ele é muito trabalhado lá. O nome vem deles estarem pendurados em cordas, né, de varais, assim, para a venda nas praças na época das feiras. E aí, vendo essa exposição de cordéis, eu falei com uma das professoras lá, porque nós, os professores do colégio, não fizéssemos, então, um apanhado de cordéis que mostrassem as suas ciências, né? Ela achou que isso seria interessante, e aí eu comecei a fazer os meus cordéis em matemática. O projeto acabou que não saiu ainda, né, com os outros professores, mas eu acabei me apaixonando pela literatura de cordel, porque tem que fazer numa certa métrica, né, com sílabas poéticas, tem que ser em sexteto ou em quinteto, e aí eu escolhi fazer em sexteto, são 6 frases, né, 6 orações, e 10 sílabas poéticas. E esse não é o primeiro, na verdade, eu comecei com a deusa matemática. Aqui nesse cordel aqui, feito em 2020, eu falo que a criação de todo o universo foi feito pela matemática, ou seja, eu atribuo isso à matemática. Claro, né? A literatura, o romance, ele prevê que você possa viajar no mundo das ideias, né? Aí, pensando no Platão, por exemplo. A capa foi desenhada pelo meu irmão, muito bom no desenho. Foi feito também Números dos Reis do Pedaço, posteriormente em 2020. A Geometria Show em 2020. Em 2021, a Estatística, um caso de amor. A Matemática, o DNA das Ciências, esse que apresento aqui, 2021. E, por último, Funções e Cotidiano, uma relação perfeita. Fala um pouquinho de cada um deles. Então, na página 1 tem um desses esses sextetos, né? Então, veja, tem 6 orações e as sílabas poéticas são 10. Lembra que as sílabas poéticas elas não são iguais às sílabas normais que a gente separava quando ainda crianças, né? Mas ela tem um tom poético aqui que tem que medir, e medir isso matematicamente. Em um tempo muito distante, já afirmava o grande Galileu, mesmo com muitos a contrariar, dizia que o universo nasceu para dar vida a um enorme planeta com grandiosa luz que apareceu.
Na página 6 tem um estrofe. Há na natureza e em obras humanas relações métricas quase pulsantes, como a circunferência com o diâmetro, também outras formas concomitantes, provando que é merecido e justo o número P não ser coadjuvante. E aí a gente vai destilando nesse cordel sobre a questão de que a matemática foi a criadora de tudo. Tudo certinho? Estou sendo ouvido, beleza? Beleza pura? Sim, tá ótimo. Esse eu usei do pedaço foi o segundo cordel matemático. Essa capa foi feita pelo autor, ou seja, por mim mesmo. Aí, brincando um pouco de ser desenhista também. O número é ator principal da mais bela ciência descoberta, sempre elucidando os fatos e a todos, explicando a verdade que liberta, não deixando os humanos na ignorância e tampouco uma mentira encoberta. Na mesma página 1, é importante contar toda a história do número como ele começou. Foi lá na África com o osso e Xengo, e a evolução nunca parou, passando pelos gregos e indo-arábicos até os binários que o consagrou. Aqui tem uma espécie de rima, né, que é a segunda, a quarta e a sexta que vão rimando. Há cordéis que eles têm uma outra espécie de rima, mas eu escolhi fazer assim, me pareceu mais matemático, 2, 2, 2, 2. Geometria Show também, a capa foi feita por esse autor que vos fala. Na página 1, como uma das partes dessa ciência surgiu a geometria a explicar qualquer estrutura real ou não criada da água, fogo, terra ou ar, estruturas naturais construídas, terrestre, aérea ou que veio do mar. Aqui lembrando dos gregos lá que consideravam tudo, né, feito de água, fogo, terra ou ar. Diferente de outras geometrias, a que estuda a quebra em partes não iguais, utilizada em estudos recentes, uma geometria de fractais. Desenhos são quase inacreditáveis, originando imagens surreais. Estatística com caso de amor. Aqui eu vou brincando com a questão dos romances do amor, falando sobre os conteúdos, os conhecimentos estatísticos que temos à disposição. Se analisar a sua vida inteira, dependendo do tempo passado, os dados, coleta e interpretação, erros cometidos ao acertado, de uma grande população, uma amostra, com um beijo, com direito a beijo ou abraço apertado. Para medir o amor ou uma paixão, recorre-se à tendência central, pois em um rol de possibilidades, uma mediana é alta astral, sendo um belíssimo longa-metragem ou uma perfeita peça teatral. O DNA das ciências, como matemática, é aquela que eu vou falando aqui, destilando sobre a questão de que realmente as ciências dependem totalmente da nossa ciência para ser ciência. Mas o que precisa ficar bem claro que ela é o pilar ou até a essência. Todas as ciências a utilizam, tendo ou não tendo a menor consciência, e para provar suas teorias, matemática, base da ciência. Sem a matemática, a evolução de toda a humanidade, de toda a conhecida humanidade, teria risco de não acontecer, faltando muita capacidade de planejar, contar e calcular, errância da racionalidade. E por último, essa capa também foi feita pelo meu irmão Vilmar. Essa capa foi feita por um colega de BH, Fernando Rocha, professor de matemática, hoje hoje aposentado, mas ainda um pesquisador independente. Funções de cotidiano, uma relação perfeita. Dentro da sociedade atual, cada cidadão, consciente ou não, possui direitos e deveres, seja qual seja a sua formação. Mas o mais importante é saber que todos possuem uma função. Um exemplo bastante interessante, como aquele de uma distinta planta, crescendo 2 centímetros por dia, a partir do instante que o sol levanta, uma reta indicando a evolução, desde o café até a janta. Função afim, né? Bom, a ideia aqui foi mostrar, né, aos professores de matemática e aos meus estudantes acadêmicos, inclusive, que existe uma possibilidade de se divertir enquanto aprende e de, acima de tudo, relacionar qualquer conhecimento matemático com a língua materna. E nesse caso, né, com a literatura de cordel e, claro, com a comunicação em matemática, que é uma das tendências em educação matemática que prevê que é possível aprender matemática lendo, escrevendo e, é claro, a parte pictórica desenhando também. Então, são 6 até o momento, estou construindo de trigonometria. Esse, como eu disse, não tem editoras, porque é uma produção própria, com uma editora próxima aqui, na verdade, uma papelaria, livraria,
Se alguém tiver interesse, a gente pode estar mandando por correio aí, por R$ 3 cada um, tudo mais. Perguntas? Perguntas, estamos à disposição. Muito obrigada, professor Ademir. Vamos aí agora deixar um momento, então, para as perguntas. O professor colocou, Ademir colocou aí no chat os links, né? Então, vamos aí, se tiver alguma dúvida em relação às obras, fiquem à vontade. Acho que a explicação... Posso passar o outro? Diga. Tem alguém que levantou a mão, perguntando? Por enquanto, não, professor. Não? Então, acredito, professor Ademir, sua explicação foi muito clara. Eu acho que o mais importante do lançamento de livro dessa forma, deixar os links para as pessoas que tiverem interesse, entrar em contato, e também nós vamos colocar esse lançamento de livro na página do EPREM, né, com o nome das obras, com os links, e aí vai favorecer a divulgação. Eu agradeço Perfeito. muito o interesse do senhor em lançar o livro no Instituto Paranaense de Educação Matemática, que só enriquece o nosso evento. Esperamos que no próximo seja presencial e o senhor possa estar aqui presente aqui em Foz do Iguaçu conosco. Opa, tenho mais um, então vou passar o próximo então, tá? Beleza? Tá ótimo. Tá aparecendo para vocês, sim? Sim, está aparecendo. Então, esse foi lançado nesse ano. Vou dizer que seria uma espécie de resumo da minha pesquisa, uma pesquisa que tem 20 anos. Em 2000, eu iniciei o meu mestrado, e como a avaliação na minha disciplina em matemática era um calo, desculpa a expressão, mas era um calo na minha vida acadêmica, e também quando iniciei como professor. Ter uma ideia, a primeira turma que eu trabalhei, eu ainda era acadêmico, e uma turma que eu estava trabalhando que tinha 37 alunos, eu reprovei 25 alunos, e fui chamado pela direção para dizer o seguinte: professor, se você reprovou, se um aluno reprova contigo, ok, mas se mais da metade da turma reprova contigo, o problema não é dos alunos, e sim da sua metodologia, da sua avaliação, dos seus métodos avaliativos. E aquilo me serviu muito, e a partir de então, comecei a pesquisar, iniciei a pesquisa, inclusive quando terminei a faculdade, a universidade, o curso de graduação, a especialização já comecei a trabalhar com o tema de avaliação em matemática. O mestrado foi em avaliação em matemática no ano 2002, quando defendi. O tema que eu usei, inclusive, foi uma lei do Newton, que foi a inércia na avaliação escolar. Peguei essa lei, né, de Newton, que é a primeira lei de Newton, contextualizei ela e trabalhei toda a ideia de que há muito tempo se fala em mudanças na avaliação em matemática, no entanto, havia uma inércia na questão do repouso quanto a essa questão. E depois, no doutoramento, que defendi em 2011, também trabalhei a questão da avaliação em matemática. E desde tudo isso, a gente vai fazendo experiências, né, que vão dando certo em avaliação. E em 2019, eu tinha o livro praticamente pronto, e eu enviei ele para o grande Bretano Ambrosio, que é uma honra falar aqui, que ele fez o prefácio do livro. Mandei para ele, falei: olha, estou aqui com um livro aqui em avaliação, gostaria de ver se o senhor pudesse dar uma olhada nele, e, se possível, prefaciá-lo. Ele disse: sim, posso fazer. E ele leu e fez o prefácio e me enviou. Estava buscando uma editora para fazer a publicação, demorei um pouco nesse sentido, e quando fui publicar, o nosso já tinha sido, né, já tinha falecido, então ele não chegou a não ver a obra que ele prefaciou. Então é uma honra ter tido ele como né, conhecido, e como o cara que leu a nossa obra e avalizou ela, dizendo que era uma obra interessante. Eu brinco um pouco nesse livro com a questão das inteligências múltiplas, dizendo o quê, né? Aí, lembrando que o Gardner fala sobre as inteligências múltiplas, o Daniel Goleman também fala sobre algumas, o Celso Antunes aqui no Brasil, o Pierre Levy e o próprio Augusto Cury fala na inteligência multifocal.
Por que eu usei um pouco da teoria das inteligências múltiplas? Porque a ideia, claro que as inteligências múltiplas não surgiu no âmbito da escola, e sim como uma neurociência. No entanto, ela explica muito a questão digamos, de como, a ideia de como os alunos aprendem, né? Porque tem diversas inteligências, tem aquela ideia, por exemplo, que o Celso Antunes fala, que um aluno pode não ter, pode não conseguir colocar num texto, por exemplo, o que aprendeu em uma disciplina, mas ele pode fazer um desenho, por exemplo, que mostra muito bem essa questão, né? Alguns são muito bons em cálculos, mas na hora de fazer um texto não conseguem. Então, é a ideia de que todo mundo tem uma maneira de mostrar o que aprendeu, o seu conhecimento, em uma avaliação, né? Por isso, a ideia de que os múltiplos instrumentos avaliativos são muito importantes no processo de ensino-aprendizagem de matemática, e, é claro, em outras disciplinas, outras ciências também. E aí sempre se pergunta, né, qual que é a inteligência do seu público-alvo, né, seu estudante, seu acadêmico? São todas, né? Lá tem todas as inteligências e, por isso, tempos para chegar ao conhecimento e também maneiras diferentes de mostrar isso para o professor e para eles mesmos. Então, o título do livro é Avaliação Integrada ao Ensino de Matemática, 2 pontos, uma tendência. Por quê? E eu coloco também nesse livro uma espécie de resumo, né, de como se ensina a matemática, ou seja, coisas que a gente buscou na literatura, que já se fala há muito tempo, né, que há o ensino tradicional, há a contação de história, há os jogos, as experiências, produção de texto, né, produção textual, produção de atividades, as tecnologias, secretaria de ideia, trabalho em grupo. E, é claro, a ascendência em educação matemática, a resolução de problemas, modelagem, a história, a comunicação, a heteromatemática. Tudo isso são tendências em educação matemática teorizadas, testadas e provadas que funcionam. Ou seja, são maneiras diferenciadas de levar o conhecimento matemático aos nossos estudantes acadêmicos, tendo muitas chances já provadas que isso funciona como uma ajuda maior para que o aprendizado possa acontecer. Tá, mas o que é uma tendência, né? Segundo os nossos dicionários, uma tendência é uma inclinação, uma orientação, uma direção, ou seja, são novas possibilidades de ensinar e aprender matemática. Essa última parte, é claro, é um grifo nosso, né? Quando eu falo aqui em matemática, porque é a nossa ciência, mas qualquer outra tendências, como as tendências em outras ciências aparecem para melhorar o ensino e a aprendizagem. Rico Romero é um espanhol que há 25 anos atrás já falava que não haveria nenhuma mudança no ensino de matemática se não houvesse nenhuma mudança substancial na ideia e no desenvolvimento da avaliação de matemática. E aí ele tem um livro muito interessante sobre isso, e ele vai falando disso, 25 anos atrás ele já falava sobre isso, né? Que se nós podemos utilizar qualquer uma das tendências em educação matemática, né, fazer projetos maravilhosos, mas se na hora de avaliar o meu estudante, o meu acadêmico, eu avaliar ele ainda com uma avaliação tradicional, somativa, com tempo limitado, eu não vou estar conseguindo fazer uma mudança na questão do ensino, porque, de maneira geral, os estudantes, segundo ele falava, na época ainda, os estudantes acabam estudando para a avaliação, né? E eles vão observando o instrumento de avaliação, eles tendem a estudar para tirarem boas notas. E segundo o Rico Romero, então, dessa forma, não adianta mudar o ensino se não mudar a avaliação. Aqui eu coloco alguns exemplos feitos aqui, né, nas nossas experiências, que a gente vai citando também no livro. Por exemplo, escrever uma boa história sobre matemática, né? Essa aqui, a menina que fez, o título era menos 22 graus Celsius, então ela vai destilando matemática aí no texto, que o conteúdo era sobre números inteiros. A gente trabalha também a avaliação com a cola, aquela famigerada cola que os alunos usavam, ou ainda utilizam, né, para sair bem nas avaliações. Eu dou a eles um pequeno papel, né, uma pequena marcação, e eles podem fazer em casa a cola que eles quiserem, que eles conseguirem fazer naqueles papéis. E há alunos que escrevem verdadeiros artigos num pequeno papel com uma letra tão pequena que eu não consigo enxergar. Mas, afinal, é uma maneira de você utilizar uma avaliação, entre aspas, tradicional, mas com um pequena cola. Ele vai estar estudando para fazer a cola e vai estar na hora, vai estar show de bola para fazer. Trabalhando também com imagens, né? Aqui, a questão da aplicação de matrizes, né? A primeira avaliação aqui, então, eles tinham que fazer aqui, buscar uma figura em jornais, revistas, livros velhos, colar essa figura, fazer uma matriz, e na primeira, no caso, ali é uma matriz em escala,
o segundo é uma rotação e o terceiro é uma reflexão ao eixo X. Então, eles tinham que inventar essa matriz e fazer a reflexão dela, ou, no caso, a rotação, ou ainda a escala. É uma maneira de fazer com que eles trabalhem, sejam criativos, né? E aprendam matemática de uma maneira divertida também. Trabalho muito também com a questão das histórias em quadrinhos, né? Heróis em quadrinhos. Aqui uma avaliação feita se baseando nos heróis, no Superman e no Batman. E aí o conteúdo era geometria analítica, né? Com gráficos, coordenadas, retas paralelas e assim por diante. E é claro que alguns só exemplos, né? Existem as múltiplas maneiras de avaliar, né? Teste em múltipla escolha, teste em 2 fases, os portugueses usam muito isso, os relatório de avaliação é um que o D'Ambrosio falava muito, né? Que é a questão de você dar uma aula expositiva e o aluno fazer um relatório, avaliação do que você falou, professor, certo? Resumo do que você falou, contribuições do aluno e referências a mais que ele buscou daquele conteúdo falado. Avaliação na real, sair na rua com os estudantes, no município onde é possível, observação de trabalho, avaliação relâmpago, mapas conceituais com desenhos, colagens, tarefas orais, avaliação na construção de maquetes, entrevistas, sejam elas orais ou escritas, portfólios, produção textual, quer dizer, há uma infinidade de instrumentos avaliativos para buscar o conhecimento do aluno e também para saber como foi nosso trabalho em matemática. Claro, avaliação do caderno, trabalhos extras, intervenções orais. E aqui está uma pequena rúbrica, né? Rúbrica, então, é uma espécie de tabela onde você coloca uma tarefa que você quer, critérios que você vai avaliar dessa tarefa, e você pode, claro, colocar notas de 1 a 5, de 1 a 10, de 0 a 100. Aí o professor pode dizer a gente tem que colocar uma nota mesmo, mas você pode construir a rúbrica que você quiser, buscando os aspectos que você quer que o aluno lhe mostre na avaliação, seja ela de cálculo, seja ela de qualquer atividade relativa aos conhecimentos que você trabalhou com eles. Aqui, então, a capa e a contracapa do nosso livro, o sumário. Então, aí a gente começa um pequeno histórico da avaliação em matemática, né? Como o título sempre há uma história. Falamos do ensino de matemática e das tendências e também de experiências, né? De outras estratégias, que podem ser usadas para ensinar matemática. Depois, o 4º capítulo, ele é todo de como é que eu vou dizer, experiências que deram certo em sala de aula, né? Produção textual com avaliação, colagens, avaliação relâmpago, avaliação em 2 fases, a cola com instrumento, ensinando e avaliando através de imagens construídas ou imagens buscadas em outros meios, lição de casa como avaliação, e a questão da compreensão de matemática, né? Ler, aprender, escrever e desenhar como uma espécie de trabalho avaliativo. E, por fim, no capítulo 5 é que a gente defende a ideia realmente da questão de que a avaliação integrada ao processo de ensino, ele tem chances de ser uma tendência, e ele tem chance de ensinar muito enquanto o aluno está sendo avaliado, está aprendendo e aprendendo enquanto está sendo avaliado. Que é uma experiência que foi feita avaliando através de rúbricas, que o aluno era avaliado todo dia ou toda aula. Uma outra experiência com múltiplas avaliações, em um trimestre houve 21 avaliações com instrumentos diferenciados. E, por fim, mais uma experiência com avaliação contínua no noturno, onde todo dia havia uma avaliação de alguma maneira, para que o aluno pudesse estar presente na sala de aula, porque o noturno nosso era um noturno com muita evasão, e essa experiência foi muito rica. Por fim, no capítulo 6, é que a gente defende a ideia da avaliação integrada como sendo uma tendência a ser considerada. Muito obrigado pela oportunidade, por ser esse público muito bom ouvinte. E já vou passar aqui o link para vocês dessa aqui também. Nós que agradecemos, professor Ademir. O grupo tem alguma pergunta relacionada ao livro para o professor, ele já colocou o link, que ambos, né, os livros do professor, 2 livros são da livraria física, né? Isso. E um, o senhor disse que ele é independente, né? Isso, né? Isso. Esse último aqui, inclusive, também está na livraria, acabei de ver aqui, ele está na promoção, pra você ter uma ideia, ele era 45, se não me engano, e está por R$ 22,50. Garanto que é uma boa literatura. De novo, falando de um livro feito assim, com uma linguagem simples, né? Mas sem perder o rigor acadêmico,
né, que é exigido para se publicar um livro. E, então, garanto que vai ser um livro, uma boa leitura, né, capítulos bem distribuídos também, e estão na Livraria da Física aí. E esses outros independentes, que são os cordéis, que é uma paixão que eu tenho agora. Se alguém quiser adquirir, é só entrar em contato com a gente. Vou até deixar, inclusive, o nosso WhatsApp aqui, com a permissão de vocês. Eu agradeço. Só para destacar, né, professor, que esse link, né, depois vai ser colocado na página, se o professor não se incomodar, né, porque vai ser divulgado Sim, no YouTube, não. né, na página do EPREM, né, mas é bom, né, porque divulga o trabalho, eu acho que isso é muito interessante. Sim, aí quanto a esse último livro, né, é bom, eu já destaquei isso no começo também, mas quem nós, acadêmicos ou professor, não conhecemos, ou não conhecemos de alguma maneira o Biratã, né? Provavelmente muitos de vocês o conheceram pessoalmente, assim como eu tive o prazer de trabalhar próximo a ele em algumas palestras. Foi uma honra tê-lo como parafraseador desse livro último aqui, quer dizer, é alguém de peso que deu o seu aval da literatura. Aberto a perguntas. E aí é só para destacar, né, o professor Biratã D'Ambrosio, há 20 anos atrás, quando o Encontro Paranaense de Educação Matemática foi realizado aqui em Foz do Iguaçu, o professor Ademir, foi ele que fez a palestra de abertura. Maravilha. Maravilha. Eu não estava nesse evento ainda. Então, você vê como é que a trajetória dele, com certeza, é alguém que a gente pode considerar que de peso aí para poder indicar e como a obra, né? O nome aí dentro da educação matemática, que felizmente nos deixou, né? Mas sim, sua contribuição está aí. Está. Para nós, ele não morrerá. Com certeza. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat, né? Tem elogios, né? O Ângelo colocou que ele gostou da abordagem do livro. Eu acho que ele vale para as outras disciplinas. Isso mesmo, né? Acho que é a proposta do professor Ademir fazer essa relação. Sim, inclusive, no final eu devia ter colocado o prefácio aqui, mas não coloquei. No final do prefácio, o Biratã mesmo escreveu: foi um prazer ter lido o livro e um prazer fazer o prefácio dele. É uma grande contribuição para a educação matemática e para a educação de maneira geral. Ele fala isso, quer dizer, realmente a questão da avaliação, se der certo para a nossa ciência, né, que é uma ciência historicamente dita que é a mais difícil de aprender, a mais difícil de avaliar, então, para qualquer outra ciência é possível avaliar dessa maneira também. Ótimo, então já fica aí mais um incentivo aí para poder adquirir a obra, né? Parabéns aí, professor. Muito obrigado. Ninguém tem nenhuma pergunta ao professor, mas aí eu acredito, né, professor, que também com os links aí vai ter acesso ao sumário, eu acho que vai poder aí entender um pouco mais aí, se tiver qualquer dúvida, o professor também já até, inclusive, deixou o contato para ser sanada. Exato. Ótimo, então. Vamos, eu quero pedir que é aquele possível, quem puder abrir a câmera, né, para que nós podemos tirar uma foto, né, desse lançamento do livro. É possível? Quem pode? Eu agradeço se abrir a câmera. Só eu não vou conseguir por conta do problema que eu estou tendo na câmera aqui, mas depois, se você puder me passar nesse mesmo telefone que eu deixei aí, professor, eu fico muito grato. Claro, passo sim. Posso fazer um comentário rapidinho? Por favor. Claro, mas Leão, fica com a palavra. Tudo bem? Tudo bem, É um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar o professor Ademir, né, pela exposição do seu livro, realmente extremamente significativo, e fiquei muito feliz. Eu fui aluno do professor Biratã de mestrado e doutorado, e o conheci, estive várias vezes na casa dele, então é uma pessoa maravilhosa e extraordinária. Só gostaria de fazer esse comentário e, mais uma vez, parabenizar aí pelo prefácio do professor Biratã, né? Maravilhoso. Muito obrigado. Foi uma honra. Muito obrigado. Isso mesmo, é uma grande honra. Então, por favor, o Alex vai ser o nosso fotógrafo. Você tira um print para a gente, Alex? Tiro sim, professora. Só ajustando aqui. Eu já vou interromper a gravação, tá? A partir desse momento, a gravação já vai ser salva
para a coordenação do EPREM, e aí já estará disponível logo mais no site do EPREM daí a gravação. Tá ótimo, então. Pois nós mandamos, então, para a professora